Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo para mim, para vocês vai ser segunda-feira. Tá um friozinho demoníaco aqui em casa, né? Frio assim, tipo, tá um vento bem gelado. Pra vocês terem uma ideia, eu tô com uma blusa tipo quente, né? E eu tô super confortável aqui. Bom pessoal, eu espero, muita gente conversou comigo a respeito do material que eu postei pra vocês, né? Em relação à formação de equipe, eu achei bem legal, porque muita gente veio conversar comigo. Minha testa parece um espelho, né? Refletindo essa luz aí. Bom, muita gente veio falar comigo, eu achei bem legal, porque vocês gostaram bastante. Eu espero que vocês possam utilizar esse material. O legal é quando acontece isso mesmo, de vocês se identificarem com o material e conseguirem colocar ele em prática, né? E hoje a gente vai começar uma parte de RH, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o RH. Só que daí é comum as pessoas, eu dou aula de RH há muitos anos já, desde 2014 eu acho, eu trabalho dando aula de RH de maneira consecutiva, assim. E a parte que eu acho mais legal do RH eu separei pra vocês. Porque as pessoas falam, RH é fácil, RH é continha, RH é cuidar de gente. Pausa, né? É lógico, existe a parte de contas do RH, que é folha de pagamento, essas coisas, que é a matemática aplicada, que também é simples. Mas não é isso que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque provavelmente não é isso que vocês vão fazer, né? Na empresa, quem vai fazer esse tipo de trabalho é o contador. Ele vai mandar pronto para você. Então, eu separei para vocês a parte comportamental do RH. Agora sim. Agora eu vi sucesso. Então, olha, eu separei aqui um material, a gente vai começar hoje. Eu acredito que esse material dê aí para quatro aulas que estão faltando para terminar, né? 4 aulas, Felipe? Isso mesmo, 4 aulas. Por quê? Porque no dia 29, é uma segunda-feira, a gente vai ter avaliação. A nossa prova vai ser no dia 29, segunda-feira. Ai, Felipe, mas como é que vai ser essa prova? Então, eu já estou fazendo alguns testes e eu acho que está dando certo. Eu vou liberar a prova para ser feita às 19 horas e vou encerrar a prova às 9h30. Então vai ser das 19 às 21h30 para vocês fazerem a prova. 2 horas e meia de prova. É mais do que eu costumo dar normalmente, tá? Normalmente eu dou 1h30. Vai ser 2 horas e meia. Serão mais ou menos entre 10 a 15 questões, talvez 20, tudo de múltipla escolha, né? E vai estar aberto esse tempo aí para vocês fazerem a prova. Ai, Felipe, eu não tenho internet em casa. Felipe, eu moro na roça, não tem computador na minha casa também. Gente, se vira. Eu tô avisando agora para vocês, ou seja, com 3 semanas de antecedência, que a nossa prova vai ser no dia 29. Então, no dia 29, vai para casa de alguém, pega o computador de alguém, tô nem aí, passa álcool, se besunta todo, masks and go fazer a prova. Beleza, gente? É uma avaliação super simples. Vai cair a partir do que, Felipe? A partir de empreendedorismo até onde eu conseguir dar. Que é a parte de RH. Beleza, gente? Então vamos lá. 3 minutinhos e meio já deu falando, tá legal? Vamos agora ver a parte de comportamento organizacional. Aí, a pergunta que eu faço a vocês é: Bottini, Felipe, o que é comportamento organizacional? Tá bom aí pra vocês verem? Deixa eu ver. Ficou legal, né? Então, ó, o que vem a ser comportamento organizacional? Opa! Desculpa. Sumiu aqui o negócio, a paradinha, mano. Pá! Aê! O que vem a ser comportamento organizacional? Muito do comportamento que hoje nós vemos em uma típica organização industrial não é uma consequência da natureza humana. É uma consequência da forma como nós organizamos e da forma como nós gerenciamos as pessoas. Essa é uma frase de McGregor. E quer dizer o quê? Que o comportamento que a gente vê hoje em dia... O comportamento que a gente vê hoje em dia nas organizações, seja industriais ou mesmo nas corporações não industriais, ela não é fruto de um comportamento humano, da evolução do comportamento humano. Ela é fruto daquilo que a gente quer
que seja, quer que tenha dentro das organizações. Então é o comportamento que a gente espera que as pessoas tenham dentro das organizações. E é sobre isso que nós vamos falar dentro de comportamento organizacional. Então, olha, o comportamento organizacional, né? Ele ocorre dentro das empresas que necessitam de conhecimento de finanças, marketing e produção. Ele também ocorre com a importância do comportamento organizacional na performance das empresas. Ou seja, o comportamento organizacional gera uma alta performance dentro das empresas, dentro da área de finanças, de marketing e de produção, né? As organizações são as pessoas que nelas operam. Pausa. Por que está sublinhado isso? Por que está grifado? Por que está vermelha essa parte? Pessoal, uma vez eu ouvi o seguinte: a empresa onde você trabalha vai ter a cara que você quer que ela tenha. Então, se você trabalha dentro de uma área onde você é um coordenador, é um líder, então digamos que como eu sei que tem alunos que me procuraram, inclusive, falando, Felipe, eu tenho uma pet shop, não sei o quê. A sua pet shop vai ter a cara que você quer que ela tenha. Então, se você chega lá atrasada, tipo a pet shop abre às 9, você chega todo dia 9h15, 9h30, 15 para as 10. Se você sempre chega descabelada, sempre chega com um uniforme bagunçado, nem usa uniforme, é tudo meio zoado, não sei o quê, a empresa vai ter essa cara. As pessoas dão a cara para a empresa daquilo que elas veem. E elas veem o quê? Pessoas. Então é a pessoa que dá a cara para a empresa, né? As pessoas dão sustentação a uma produção constante e de qualidade, né? Entendimento do que motiva indivíduos e grupos. Então, dentro de comportamento organizacional, a gente vai entender isso aqui, né? Que as empresas necessitam de conhecimento de finanças, marketing e produção, que o comportamento organizacional vai elevar a performance da empresa, que as organizações são, na realidade, as pessoas que nelas operam, que as pessoas dão sustentação à produção constante e de qualidade, e o entendimento do que motiva indivíduos e grupos. Essa eu acho que é a parte principal, que é uma das coisas que a gente mais vai trabalhar dentro das organizações, que é o quê? A motivação do indivíduo. Inclusive cai de acordo com aquilo que a gente falou na aula passada, quando a gente vai avaliar, na aula passada não, na aula retrasada, do que quando a gente vai avaliar o indivíduo, a gente sempre olha a motivação do indivíduo, né? O que mais? O comportamento organizacional preocupa-se com o estudo do comportamento, atitudes e desempenho dos colaboradores em um ambiente organizacional. Ele tem efeito da organização de um grupo informal sobre as percepções, sentimentos e ações dos colaboradores. Efeito do ambiente sobre a organização, recursos humanos e objetivos. E efeito dos trabalhadores sobre a organização no que tange a sua eficiência, eficácia e efetividade. Tudo isso a gente vai ver dentro do comportamento organizacional, né? Aí a gente vai observar agora as ciências comportamentais, o surgimento e a influência. Então, o que são ciências comportamentais? É um conjunto científico de disciplinas, né? É um estágio de desenvolvimento aquém das ciências biológicas ou físicas, né? Pessoas, organizações e contextos atuais nos permitem estudar melhor essa ciência, levando-nos por uma forma sistemática além da simples intuição. Essa parte, gente, vamos dar uma giradinha aqui só para vocês me verem um pouco. Nessa parte que a gente está vendo de comportamento organizacional, é muito importante que vocês entendam que tudo isso é baseado em ciência. Ciência como, Felipe? Exemplo, muita gente fala, Felipe, eu queria fazer um teste vocacional para ver se as pessoas da minha organização estão mesmo dentro da área em que elas precisam. Eu posso fazer? Claro que não. É um psicólogo que faz isso, né? Então tudo aquilo que a gente faz dentro, tudo aquilo que a gente faz dentro da organização com pessoas tem um embasamento científico. E que embasamento é esse? É a união de várias matérias, ok? Então, o comportamento organizacional é uma área do conhecimento
que integra, né? Ele interage e integra as ciências sociais que analisam. Trata-se de um campo interdisciplinar. O que é interdisciplinar? Onde as pessoas, as matérias se interrelacionam, né? Então, eu vou falar sobre matemática, então eu vou precisar de um professor de matemática. Eu vou falar sobre comportamento, então eu vou precisar de um psicólogo. Eu vou falar sobre motivação, então eu vou precisar de uma pessoa que trabalha com motivação. Eu vou falar sobre administração no geral, eu tenho que ter um profissional de administração, né? Aí a gente vai observar aqui que a gente tem várias áreas. Ficou longe, né, gente? Então a gente tem várias áreas que nos dão esse embasamento. Que áreas são essas, Botini? Vamos lá. Eu fiz umas mudanças aqui em casa, acho que eu já falei na outra aula, né? Eu mudei o computador, então por isso que eu tô pagando um pouco de pau assim. Vamos lá. Então, ó, quais são as áreas que trabalham, né? Que a gente vai ver dentro do comportamento organizacional. Quais são as contribuições interdisciplinares? Primeiro, a psicologia. Ela trabalha motivação, aprendizagem, liderança, estresse, conflitos, avaliação de desempenho. Quem trabalha com essa parte é a psicologia. A sociologia, o ambiente organizacional, a estrutura da organização, os conflitos que surgem, as mudanças que aparecem. A antropologia, que é a análise cultural do conflito. Todo conflito, ele tem um cunho cultural. Todo conflito tem cunho cultural. E a antropologia vai te ajudar a entender esses conflitos culturais para que você possa resolver da melhor maneira possível. E por último aqui a ciência política, que é um entendimento maior do poder. Quando a gente fala ciência política, eu não estou falando de tipo, quem votou no Bolsonaro, quem não votou. Não é isso, né? É entender a hierarquia dentro da organização. Beleza, gente? Eu não sei se vocês estão tendo dificuldade para ver aqui no fundo, porque tá bem claro, né? Deixa eu ver se eu abaixar um pouco melhora, daí na próxima eu já abaixo mais. Já dá uma melhorada. Mas lembrando, gente, esse material vai estar disponibilizado para vocês, né? Ele vai ser ao mesmo tempo da videoaula. Ele vai ser disponibilizado, aí é legal dar uma seguida junto com o material enquanto eu vou falando, né? Então nós temos aqui quais são as contribuições interdisciplinares. Nós temos a psicologia, a sociologia, a antropologia e a ciência política. Felipe, tem mais? É claro que tem, mas a gente não está aqui para ficar citando quais são essas áreas da interdisciplinariedade dessa parte, né? Vamos lá. Então, o comportamento organizacional e a sua orientação contingencial, ou seja, a necessidade que surge e como é que eu vou usar o comportamento organizacional para sanar. Então, olha, a gente tem uma abordagem mais realista para o estudo do comportamento da organização, que é o plano de negócios que nós fizemos, né? A gente vai pegar um plano de negócio e vai analisar esse plano de negócio, vai ver de uma maneira real para entender o que está acontecendo, né? A gente vai ter uma abordagem orientada para o desenvolvimento de ações gerenciais apropriadas e específicas, né? Quando eu falo em abordagem orientada para o desenvolvimento, é assim, eu vou entender, eu quero aumentar o meu desenvolvimento. Eu tive uma aluna na administração que ela e o marido têm uma loja em Pindamonhangaba de roupa íntima, de lingerie. E eles estavam de olho num ponto que era melhor, do outro lado da rua. E a gente estava discutindo, a gente fez até uma videoconferência, foi bem legal, porque a gente começou a discutir quais eram as vantagens e desvantagens. E tudo isso foi feito baseado em cima de abordagem orientada para esse desenvolvimento, né? Eram ações gerenciais que a gente estava debatendo para ver se valia a pena ou não. Tudo isso, comportamento organizacional também vai ajudar a fazer, né? Os gestores que vão trabalhar nessa área precisam reconhecer, diagnosticar e adaptar-se às situações. É assim, gente, parece até meio incongruente isso que eu vou dizer, mas
Quando a gente fala que na administração tudo tem que ser planejado, dá a impressão que nada de ruim ou de surpresa vai acontecer. E infelizmente acontece. A gente vai falar mais tarde sobre esse negócio de comportamento organizacional, que toda empresa é reconhecidamente como um sistema aberto. O que é um sistema aberto? Ela recebe influência do meio onde ela está inserida e ela influencia o meio onde ela está inserida, né? Eu não sei se eu já falei sobre isso com vocês, se eu não falei, depois alguém me dá um toque que daí eu falo mais sobre isso. A gente vai abordar mesmo esse assunto. Mas quer dizer principalmente o quê? Que pela organização ser um sistema aberto, por ela receber influência, muitas outras coisas que estão além daquilo que a gente pode prever, podem acontecer e influenciar. Exemplo, coronavírus, né? Em janeiro de 2020, quem é que podia prever que ia acontecer tudo isso? Ninguém podia prever isso. Em fevereiro, ninguém podia prever isso. Em março, ninguém podia prever isso. Felipe, como assim ninguém? Não dava para prever, né? Para vocês terem uma ideia, mesmo sabendo que estava acontecendo na Europa, que estava acontecendo na China, esse negócio todo, a gente podia tentar se equipar o suficiente para poder encarar essa pandemia. Mas saber quais seriam as consequências na parte administrativa é muito difícil porque é novo, né? Quando aconteceu isso, Felipe, olha, com qualquer coisa parecida que tenha acontecido tem mais de um século. Há um século atrás, gente, imagina a quantidade de coisas diferentes que era, principalmente na área administrativa, que é dinâmica demais, muda muito rápido, né? Então não tinha como a gente prever, por mais que a gente quisesse. Felipe, você está dizendo então que estudar administração é besteira? É claro que não, né? Porque muita coisa a gente consegue arrumar, né, com administração. E por último aqui na parte de comportamento organizacional, equacionar uma determinada motivação, um projeto organizacional, uma avaliação de desempenho ou um problema de treinamento. Então, com o comportamento organizacional, eu também vou lidar com essa área, tá? Com essa sistemática, que é equacionar uma determinada motivação, né? Como é que eu vou motivar? Para motivar, eu preciso fazer uma avaliação de desempenho para saber se a galera está motivada ou não. Eu posso começar um projeto novo. Antes de começar esse projeto novo, o meu pessoal está qualificado para isso, né? Tudo isso é a área do comportamento organizacional que eu tenho que estudar. Beleza, gente? Muito bem, continuando. Estamos aí, ó. Uau! Já tem 17 minutos de aula. Agora, antigamente eu ficava prevendo a quantidade de matéria que eu tinha que dar pelos slides. Agora é pelo tempo. Quando ele começa a ficar escasso, começa a ficar meio tenso, porque, tipo, a galera reclama, né? Meia hora de aula é muito. Besteira, da hora a aula! Eu confesso que eu tô muito empolgado com essa matéria. Fazia tempo que eu não falava sobre isso. Comportamento organizacional, eu adoro, cara. Então vamos lá, ó. Comportamento organizacional é um caminho para ser trilhado. Como assim, Botini? Então, o comportamento organizacional é uma área complexa. Através do mapa de campo, poderemos delinear os elementos essenciais da área do conhecimento. Então, graças a um mapa de campo que eu faço da minha empresa, plano de negócios, eu consigo entender como é que eu vou abordar a parte de pessoal dentro da minha organização. Através do mapa de campo, poderemos de maneira didática e facilitadora compreender o processo para bem operarmos dentro das organizações. Então, esse mapa de campo vai fazer com que eu entenda como é que a organização funciona, para daí sim eu saber qual é a melhor estratégia para eu colocar em prática. Ok? Vamos lá! Quais são Desculpa, eu li uma outra coisa aqui enquanto eu ia falar com vocês. Perdão, hein? Mas aí, qual é o ponto de partida, Felipe, do comportamento organizacional? Como é que a gente faz isso? Então, ó, o ponto de partida é a visão sistêmica. Momento histórico que reverteu o processo unidirecional da especialização foi a Segunda Guerra Mundial, que exigiu a formação de equipes interdisciplinares, com especialistas de diversas áreas para equacionar e solucionar os complexos problemas surgidos. Emergiu então a teoria dos sistemas gerais, com o objetivo
de sintetizar as ideias comuns de várias disciplinas. Então, pessoal, olha, na administração, as guerras acabam contribuindo muito. Por quê? Porque é quando a área administrativa mais evolui. Nossa, Felipe, por quê? Porque a gente precisa se adequar a tudo aquilo que está acontecendo e resolver, né? Tanto a parte do exército, né, que está ali operando, como a parte que ficou. Exemplo, né? Segunda Guerra Mundial. Foi uma galera do Brasil lutar na Segunda Guerra Mundial. Algumas pessoas acham que não, mas foi, muita gente mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a fábrica, tinha 2 fábricas aqui em Taubaté, né? Uma fábrica de tecidos, a CTI, e uma outra fábrica também, que se chamava Juta, né? A Juta é onde é a Anhanguera hoje, ali atrás do Idesa, fábrica da Juta, fazia tecido. E a CTI todo mundo sabe onde é, né? Era ali aquele quarteirão, aqueles vários quarteirões só de fábricas de tecido também. E eles faziam tecido para exportar. Exportar por quê? Para fazer farda para a galera que estava lá. Então o Brasil também contribuiu bastante e evoluiu demais na área administrativa. Mas a principal evolução que nós tivemos a partir da Segunda Guerra foi a visão sistêmica. Felipe, o que é visão sistêmica? É você entender que a organização é composta por vários sistemas e subsistemas. Então, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas só para a gente encerrar o papo de hoje, a parte principal que a gente tem que entender é isso. O que seriam os sistemas e subsistemas? Toda a organização, ela funciona dessa maneira, com sistemas e subsistemas, independente do tamanho. Então eu vou pegar uma organização pequena, tá? Uma banca de jornal. Banca de jornal é uma organização? É uma organização. Ela tem sistemas e subsistemas? Tem. Ô louco, Felipe, mas ela é pequena, geralmente é a mesma pessoa que faz tudo. Pode até ser a mesma pessoa que faz tudo, afinal de contas é pequeno. Mas existe o setor de compras, o setor de estocagem, o setor de vendas, o setor de distribuição, o setor de RH, o setor de folga, Existem milhões de setores dentro. Como ela é pequena, uma pessoa só às vezes dá conta de fazer tudo. Agora, quanto maior a organização, maiores são esses sistemas, mais pessoas são necessárias. Exemplo, vamos pegar então uma pet shop. Na pet shop tem a parte que lava, a parte que liga para os clientes agendando, a parte que leva e que traz, o veterinário, a parte da recepção e assim por diante. Então, a primeira coisa que nós temos que entender dentro de comportamento organizacional é que as organizações são divididas em sistemas e subsistemas. E a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Beleza, pessoal? Um beijo, juízo e tchau!